Estamos de volta, 6h28, segundo tempo do Golaço aqui na Oeste Capital, a rádio da galera, 38 anos. Nosso programa tem o patrocínio aí do restaurante Pizzaria Doncini, Gran Suites Family Resort em Itá, aqui do ladinho, Postos Maxum, Microtrans Representações, JBW Construções, Brasão, Supermercados Rio Branco S.A., Toso Alimentos e Clínica SESI, os nossos parceiros aqui do segundo tempo do Golaço. E conforme anunciado aqui, a gente está recebendo aqui no segundo tempo do Golaço, Ayrton, goleiro da Chapecoense. Ayrton, antes de mais nada, obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente no Golaço da Oeste Capital. Bem-vindo. Imagina, eu que agradeço, né, o convite, né? A gente pode bater um papo pelo que passou, pelo que tem por vir ainda, né? E muito feliz de estar aqui com vocês. E aí, conta pra gente como é que foi a adaptação, como é que tá sendo a adaptação, já tá se sentindo um chapecoense aí, Ayrton, não? Já, a gente vem, né, de uma região não tão distante daqui, né? Então eu e minha família estamos muito bem ambientados, né? A gente tá morando num lugar legal, tudo pertinho ali, estamos gostando muito da cidade. E ao clube, como é que foi a adaptação, né? Já daquilo que você ouvia falar da Chapecoense, você chegou aqui muito diferente do que você ouvia falar, mais ou menos, né? Você não teve grande surpresa em relação a isso, como é que foi? Tive surpresa positiva, né? Opa, que bom! É um clube que a gente é muito família, a gente foi muito bem recepcionado por todos do clube, todos sem exceção, né? Isso, pra gente que vem com família, é muito importante. Minha esposa, né, a gente tá com uma filha pequena, o pessoal, as meninas do clube já deram todo um amparato muito legal, até se encontram às vezes a gente tá de folga, a gente vai no clube levar a nenê pra elas verem também, sabe? Então legal. É um relacionamento muito legal que a gente só encontrou aqui. Que bacana. Rangel! Vamos lá, Ayrton, obrigado aí por ter aceito o nosso convite de vir aqui para os nossos estúdios. Você, sem dúvida, foi o principal nome da Chapecoense, né, nesse início de temporada, Campeonato Catarinense, Copa do Brasil. Você que era reserva do América Mineiro, tu esperava já de arrancada um momento bom vivido aqui na Chapecoense? Cara, eu vim com a expectativa de dar o meu melhor, de construir meu espaço, né? Eu estava há um tempo sem ter uma sequência de jogos, isso me preocupava, né? Porque é um desafio muito grande ser goleiro da Chapecoense, né? Isso eu sabia antes de vir e me dediquei muito, cara, muito. Antes lá no América já estava me preparando para quando eu tivesse uma oportunidade de corresponder, mas essa pré-temporada que a gente fez aqui foi muito boa, estou me sentindo muito bem e acho que pude contribuir, né, com atuações. E acho que a gente tem muitas coisas boas pela frente ainda, né? E cabe a nós conquistar. Ayrton, prazer falar contigo mais uma vez. Você foi um dos destaques da Chapecoense nesse campeonato catarinense e por isso também, né? Você carrega uma grande expectativa por parte da torcida para a Série B do Brasileiro. Como que você lida com essa questão da expectativa e com essa pressão? Porque o goleiro é aquele que não pode falhar, né? O goleiro ele tá no céu e para sair do céu é um pulo, né? Mas como que você faz para lidar com essa expectativa e para não deixar isso se transformar numa ansiedade também? Cara, eu venho fazendo um trabalho de mental também muito bom, né? Como treinador que eu tenho, vai fazer um ano em agosto. Que lá no América eu tava precisando, como eu tava no banco, eu tava me sentindo meio mal, sabe? Há muito tempo sem jogar, não conseguia ver uma luz assim. Eu comecei a fazer esse trabalho mental e tem ajudado muito. Controle de ansiedade, confiança. E acho que isso me ajudou muito a ter um equilíbrio, né, nessas rodadas que se passaram. E expectativa acho que sempre vai haver, independente de quem joga, né? A Chapecoense é muito grande, grandes goleiros passaram por aqui. Cabe a nós trabalhar e se preparar da melhor maneira possível para corresponder nos jogos. Ayrton, prazer estar falando com você. A gente fala muito aqui no Golaço e a Chape tem uma característica que ela sempre teve goleiros que se identificassem com o clube, né? Vem do Nivaldo, daí depois passou pelo Danilo, até antes do Nivaldo ali, em meio Danilo e Nivaldo teve o Rodolfo, que se identificou muito com a Chapecoense. Verdade. Chegou rápido aqui, se identificou, é um goleiro que se identificou muito nos tempos mais antigos, o Pedro Paulo e outros tantos goleiros que passaram por aqui. O Jandrei, por exemplo, né? O Jandrei fez os 76 jogos de 2 Séries As aí, sem simplesmente sair do gol da Chapecoense. E a gente vê isso como uma coisa importante. Você acha também que há uma importância em relação ao goleiro, principalmente o goleiro, né, que é o cara que tem identificação com o clube, e você acha que é um desejo seu
ser um goleiro que marque a história da Chapecoense? Nossa, isso seria um privilégio, né? Se eu puder marcar meu nome na história da Chapecoense, assim como a gente gostaria de ter marcado ganhando o título do Catarinense, né? Não foi possível. Que a gente consiga marcar o nosso nome na história da melhor maneira possível, fazendo uma Série B, quem sabe um título, acesso. Acho que o primeiro passo é, né, a gente matar os 45 pontos, com certeza, mas depois a gente vai pensar maior. Isso seria realmente um privilégio. Acho que o goleiro, por ser a primeira posição, é muito importante no time para passar uma confiança, principalmente o torcedor, né? Que na hora que a gente está sendo atacado, o torcedor tem uma confiança em ti, e isso transpassa a arquibancada para o campo, sabe? A gente sente isso. Quando tem uma dúvida, é um pouco desesperador, às vezes, que tu começa a escutar um chiado lá que não é muito bom. A galera começa a gritar no meio campo, né? Não deixa, não chega. Mas a gente acha que está no caminho certo, né? Se eu puder marcar meu nome aqui, ficarei muito feliz e pretendo sim marcar meu nome. Legal. Ayrton, você falou de campeonato catarinense. O que deu errado no catarinense para que a Chapecoense tivesse sido eliminada, nós entendemos assim, de forma prematura, né, pelo time do Barra? Internamente, vocês já avaliaram, já conversaram sobre isso? Qual é a sua opinião sobre a eliminação precoce da Chapecoense no campeonato catarinense? Que não poderia ter acontecido, né? Querendo ou não, a gente fez uma primeira fase de bons números, não de muito bom desempenho, mas a gente classificou em segundo, né? Melhor ataque, uma das melhores defesas, o melhor saldo de gols. Então a gente tinha bons números. Só que o nosso jogo não estava tão equilibrado como a gente gostaria. Tanto é que esses jogos fora de casa a gente vinha sofrendo bastante, né? Pegamos o Barra no campo ruim lá e isso nos prejudicou. Só que do nosso entendimento faltou um pouquinho mais da gente, né? Acabou que o treinador foi trocado, mas a culpa também era nossa, que a gente que entra em campo, a gente tinha que dar o nosso melhor, a gente tinha que fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível, né? Tivemos a troca agora, então a gente tem que comprar a ideia do Argel para que isso nos fortaleça, né? A gente até foi tem que ser um pacto nosso de começar com o treinador e terminar com ele, que aí sinal que o trabalho deu certo. Você está falando sobre essa mudança na comissão técnica. Claro que existem diversos fatores que diferenciam tanto o Bruno Pivetti do Argel, mas para vocês jogadores, qual que foi o maior choque de realidade que vocês tiveram com esse novo treinador? Acho que o Argel ele transparece um pouco mais a cobrança, né? Ele divide mais a carga. O Pivetti ele tinha um perfil de trazer mais para ele, né, as críticas e cobranças. E não sei se isso foi o melhor para o grupo, né? Talvez a gente deveria dividir mais a responsabilidade com ele, né? Dividir mais a carga. E acho que isso o Argel vem fazendo bem. Ele tá botando nós na fogueira também. Fala, não, é o trabalho de todo mundo aqui. Todo mundo tem que dar o seu melhor, todo mundo vai dar a cara a tapa aqui. E a gente vem trabalhando muito forte, principalmente fisicamente, né? Pra poder aguentar mais as partidas, que a gente vinha tendo um desgaste, principalmente no segundo tempo, muito grande. Ayrton, ainda nessa ideia, nas suas entrevistas pós-jogo, a gente sempre considerou as suas análises muito, muito lúcidas e, de certa maneira, até semelhante com o que a gente observava também da Chapecoense. E agora, de novo, né, a gente vê análises muito, muito interessantes e profundas sobre o que de fato acontece. Você é um caso isolado dentro do grupo de jogadores, ou os outros jogadores eles só não transparecem mesmo essa autocrítica e essa cobrança que você mesmo já colocou vários momentos, né, em termos de falhas, em termos de erros, do time não jogar tão bem, do desempenho não ser tão bom, ou os colegas, os companheiros, eles realmente acham que as coisas estavam fluindo da maneira como eles falavam, né? Cara, eu acho que isso é um pouco de perfil também, né? A gente conversa algumas coisas, mas nem sempre todos transparecem o que querem falar. Alguns que eu conversei tinham ideia parecida com a minha, outros não. Então não era uma coisa 100% assim. Pra mim, é o que eu falo, o que eu sinto no jogo, sabe? Né? A gente trabalha a semana, os treinos vinham sendo bem feitos, né? Só que no campo, no jogo, talvez com a dificuldade do adversário empregava na pressão, a gente não conseguia desempenhar, sabe? E aí a minha análise era aquela, sabe? Eu prefiro externar do que me enganar.
às Sim. vezes, sabe? Nunca foi cobrado por conta dessas Não, internamente também? Não, eu acho que... Eu digo pelo grupo, né? Porque Sim. questão de liderança, os companheiros, né? A gente sabe que no futebol o elenco de jogadores, ele conversa bastante ali, né? Sim. Não, mas eu acho que principalmente ali a gente se respeita muito, né? Tem opiniões diversas e tem que haver, porque a gente tem que discutir, a gente tem que brigar pelo melhor do time, né? Isso acontece e tem que acontecer. Se não acontecer, vira um time de amigos e aí a gente não vai a lugar nenhum, né? Isso a gente já conversou diversas vezes, só entre atletas de que estava faltando alguma coisa e nos cobramos, né? Falta de cobrança também não foi talvez uma falta de entendimento do clube que a gente está e do que a gente precisa entregar mais. O Ayrton, você falou nas suas entrevistas e o Dudu falou muito bem, né? Você conseguia expor o que a gente imaginava, o que a gente via, o que o torcedor também via, né? Então você não mascarou muita coisa. E nos 2 momentos mais críticos que você passou na Chapecoense aqui, você também não mascarou. E eu vou te dar os parabéns por isso. Você falou que poderia ter feito melhor no jogo contra o Marcílio Dias, acabou se batendo com o jogador da Chape, jogador do Marcílio, e falou que também poderia ter feito melhor no último jogo contra o Barra aqui, naquela bola que acabou picando na sua frente. Como você lida com essa questão dessa pressão? Que obviamente você vai ter, né? Você estava no América, estava na reserva, e eu vejo, não sei se você consegue ver também, eu conseguia ver a diferença entre as duas torcidas em relação à pressão. A Chapecoense, eu acho que a torcida tem um pouco mais de pressão que a do América, né? O pessoal é mais carnal aqui, né? Como é que você lida com essa pressão e vai lidar, obviamente, numa Série B, tendo em vista o que você falou, né? Em 2 momentos que você poderia ter feito melhor. Sim, a vida do goleiro é complicada, né? A gente trabalha muito para não errar, mas erros, infelizmente, acontecem. E o nosso geralmente é fatal, né? Isso. Pra falar a verdade, acho que o goleiro é a última instância, né? Então. Tinha feito um levantamento esse catarinense aí, acho que eu fiz 56 defesas. Nossa, eu joguei num grupo esses dias que você tinha feito umas 20, né? 56, então, claro, bem longe disso, né? Teve as mais difíceis e teve as mais fáceis, mas no total deu 56. Então, quando tu trabalha muito a margem também, né, pra te errar, pode ser que aconteça. Então, foram 2 erros mais fatais, assim, que teve do Marcílio, que se fosse o árbitro do último jogo, ele teria dado a falta. O critério, né? O critério dele chegou perto do goleiro, eu vou dar falta. Ele deu até onde não foi, né? Ele deu até onde não foi, ele deu até onde não foi, né? Então aí a gente deu um pouquinho de azar também, mas acontece. E a do Barra foi um chute de longe, cara. Eu não vi a saída da bola. E quando eu vi, ela veio balançando um pouco. Falei, vou esperar e vou atacá-la no kick. Ela quicou um pouquinho antes. Ela deu pra perceber. Na pontinha do dedo e subiu, sabe? Erros acontecem, né? Claro que a gente fica triste, né? Pelo campeonato que vinha fazendo. E a gente tinha uma grande chance de reverter o resultado ali. E acho que o time deu uma murchada na hora também. Mas a gente tá trabalhando para corrigir principalmente isso. E pressão, a torcida aqui é muito, muito mais cobrante, muito mais ativa que lá. Mas acho que se a gente continuar desempenhando, né, a torcida vem pro nosso lado. Tem horas que a torcida vai ter que ter paciência com a gente, né? Nem sempre a gente tá no melhor dia, acontece. Claro que a gente se cobra muito para estar sempre bem, desempenhando melhor, para ajudar o time. Mas tem horas que acho que a coisa pode ser que não aconteça e a gente tem que estar com a cabeça fria. Ô Didio, só para fazer uma extensão aqui, a minha pergunta não foi em nenhum momento colocando, né, que as eliminações passaram por você, né? Até porque não. Só para deixar claro, vamos né? debater. Até só porque para não deixar foi, claro né? que não passaram, né? Não passaram. Longe disso, né? Longe disso. Longe disso. O Ayrton, o gol do Barra no jogo da volta aqui, você classificou ele como falha ou não dá para chamar de falha aquilo? É uma bola defensável, né? Que você acabou... Tem diferença as duas coisas, né? Você falhar no lance e você tomar um gol numa bola que é defensável. Acho que são coisas diferentes, né? Mas são parecidas, eu acho, sabe? Porque ali acho que foi um erro de leitura meu. No final do primeiro tempo eu fiz uma defesa parecida. Se vocês relembrarem, teve um chute do zagueiro de longa distância, só que eu vi ela desde a saída. E eu fiz uma entrada no pé da trave. Sabe? Era a mesma coisa que eu deveria ter feito. Como eu não vi a saída da bola, eu perdi um tempinho. Aí eu falei, não vou dar a passada para não ficar no meio do caminho e vou com a mão. Como ela desceu, aí foi o erro de tentar chegar mais no kick da bola, sabe?
E aí não, infelizmente. Não chegou. O torcedor te cobrou na rua sobre esse lance, porque você estava contando pra gente aqui que você, né, quando você tem aquela folguinha, você gosta de dar uma caminhada, né, pela cidade, com a esposa, né? Você tem filho ou filha? Tem uma filha. Uma filha, né? Você gosta de passear com a filha, né? Que você acha legal, né? O clima da cidade aqui. O torcedor chegou a conversar contigo, te fez algum tipo de cobrança sobre esse lance ou não? Ainda não. Mas eu acho que pode acontecer, né? Eu acho que eles têm mais a agradecer do que palpitaria do que o que não contrário, vão, né? que não vão cobrar. Ô, Ayrton, parte também. Nessa resenha eu quero que a gente volte para 29 de janeiro de 2021. Tu tava lá no América Mineiro e ao mesmo tempo aqui na Arena Condá, um atacante da Chapecoense fazia um gol de cavadinha e dava o título da Série B. Talvez o momento mais memorável aí das últimas várias temporadas da Chapecoense. Como é que foi pra vocês lá do América? Porque a gente conhece decore salteado aqui da Chapecoense, as histórias dos torcedores da rua, da gente cobrindo, dos jogadores, dos dirigentes. Mas como é que foi lá no América esse balde de água fria aí? Foi ruim, cara. Foi ruim que eu tava na TVzinha lá assistindo ainda, sabe? Eu tava lá vendo, tava secando o Anselmo e o miserável vai lá e cava ainda, né? Só pra gente passar mais raiva ainda. Nosso jogo já tinha terminado. E a sensação que a gente ficou lá é que a gente tinha deixado o título escapar rodadas antes, sabe? Que na última era complicado, porque a gente tinha que tirar um saldinho ali, né? Tinha que fazer pelo menos 2 gols de saldo e torcer aqui. A gente teve a noção de que não foi ali que perdeu. Claro que, né, todo mundo tava querendo, tudo. E teve esses acréscimos infinitos aqui, mas... E naquela Série B, a gente até comentava na reta final que parecia que nenhum dos dois queria ganhar o título, né? A Chapecoense escorregava, o América escorregava. Daí o América jogava antes. O América escorregava, a Chapecoense não ganhava. Pô, nós ficamos umas 3 rodadas empatando direto. E aí os dois empatando e ficou pra última. Nós empatamos o jogo, né, com a Chape lá. Que o Bandeirinha deu um impedimento nos 44, 45 segundos tempo que não Eu acho que não foi, tá? Não foi. Não foi, né? Eu e o Giovanni, a gente tava lá na arena da cabine e não foi, pelo menos, né, Didi? Não foi. A Edna foi muito mal naquele jogo, né? A árbitra do jogo, né? O trio como um todo. Isso, o trio como um todo. Pra gente fazer justiça aqui, o trio como um todo foi mal. Aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal do Fute da Comunidade. O Júnior acabou de mandar uma mensagem elogiando, inclusive, falou que a entrevista tá muito boa e que você também sabe falar bem. Além de... Além de bom goleiro, né? Além de bom goleiro, se expressa bem, é importante. Ayrton, tem uma... Eu já falei aqui no Golaço sobre isso, mas eu gostaria que você contasse pra gente 2 histórias. A primeira, a história do seu nome, do porquê é Ayrton, e você é natural de São Marcos, né? Isso. Goleiro do Penta. Olha aí. Que visitou a cidade, pô. Visitou. Olha que legal. Meu nome é homenagem do meu pai ao Ayrton Senna, né? Grande fã de Fórmula 1. Já foi pergunta aqui do Golaço, a gente perguntou pra nossa audiência como seria o nome do seu filho caso ele fosse o nome do seu maior ídolo no esporte, enfim, né? Qual seria o seu? Agora tu me pegou. São Marcos. A gente escolheu o nome da minha filha, na verdade foi a minha esposa que tinha escolhido. Eu não tinha ideia nenhum, cara. Ela ia falando, pode ser. Não tem um nome definido assim, sabe? Mas qual é o seu maior ídolo no esporte? No esporte? É. Eu julgo o Senna também. É? Eu já acompanhei muita coisa por influência do pai, né? Vários meu melhores também. momentos e coisas, e frases e momentos, né? Que ele sofreu e deu volta por cima, tudo. E aí foi uma homenagem do pai, ele faleceu dia 1º de maio de 94 e eu nasci dia 29. Então tava próximo ainda, né? Aí o pai... E não sabia que era um menino, segundo eles, não tinham feito nada, então foi no supetão ali mesmo. Só. E o Marcão visitou São Marcos depois da Copa de 2002. E aí, como é que foi? Conta essa história. Ele foi em carro aberto, desfilou lá e a gente foi correndo atrás, né? Você já pensava em ser goleiro naquela época, não? Cara, pra te falar a verdade, eu nunca pensei em não ser, sabe? Eu sempre joguei no gol, mas brincando, nunca... Não tinha sonho de ser jogador, sabe? De criança não tinha. E aí acabou. E quando é que você viu que isso ia virar uma profissão? Em que fase da vida? 10, 11, 12 anos, mais? Eu comecei a jogar no campo com 12. 12. Mas isso em escolinha ainda. Fui pro Juventude com 15, aí já com mais cara de base, assim, aí começou a deslanchar um pouco mais, ser titular em toda a categoria. Aí eu comecei a ver um pouco mais de futuro, né? Claro que sempre trabalhando, mas
não tinha cobrança, meus pais nunca me cobraram para ser jogador, sabe? E eu sempre morei em casa, porque São Marcos Caxias é 30 quilômetros. Aí eu ia e voltava de ônibus todo dia. Então para mim parecia um lazer, sabe? Então a minha transição de atleta base profissional foi muito tranquila, não tive tanto sofrimento assim. Tinha sofrimento de levantar cedo, né, no frio, estudar à noite em São Marcos, eu vinha do treino e ia pra escola, no outro dia acordava cedo e pegava o ônibus. Mas de passar saudade, assim, sabe, esse sofrimento que a maioria teve eu não tive, fui um privilegiado. Até que quando eu saí do Juventude com 21, que eu fui vendido pro Red Bull da Áustria, eu passei uma semana lá sozinho e pedi minha namorada em casamento. Não aguentei. Ô Ayrton, a gente tá falando aqui que você é um cara que foge dos clichês aí, né? Você achou a Chapecoense diferente mesmo? Sim. Passei em... não tem uma história grande em vários clubes. Claro, mas né? É que você chegou aqui, né, já... A gente pelo recebimento, a gente já viu que foi diferente, sabe? Pelas pessoas do clube em si, que não é uma... Tem clube que tu sente a falsidade no ar, de pessoas que torcem contra. E aqui não, aqui é todo mundo pensando pro bem do clube, né? Por tudo que já se passou, né? Pela recuperação que o clube tá tendo, né? Acho que todos nós somos importantes nisso. Tá sendo bem legal e bem diferente. Que legal. Você falou aí da sua experiência, né? Contou pelo menos um pouquinho, né? Da experiência aí fora do Brasil, né? Queria que você falasse um pouco mais quais foram as maiores dificuldades, né? Você saiu cedo, né? 21 anos, né? E como é que foi? Quais foram as maiores dificuldades aí fora do país? Treino no frio. Foi treino no frio. Mesmo sendo de Caxias mais ali, do que o idioma e a alimentação. O treino no frio foi complicado. Mas frio de quanto? Frio de menos 20. Saudade do calor de Caxias, tu falou. Nossa, cara. Aí lá no clube os campos eles tinham um aquecimento, né? Então tava tudo branco ao redor e o campo verdinho, mas encharcado. Primeira bola tu deitava, tu te arrepiava inteiro. Mas, né? Cara, goleiro ia indo. O goleiro sofre até nisso, né? Mas Aprendeu o idioma? Aprendi o alemão. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Tinha contrato para mais tempo, mas daí voltei emprestado pro Red Bull Brasil. E cheguei a aprender mais o meu cotidiano, mais do futebol, alguma coisa assim. Né? Claro que já esqueci muito tempo sem praticar. Mas o principal, né, dificuldade, eu cheguei lá com 3 treinos eu machuquei. Sabe, eu tinha ido para brigar por posição, mesmo jovem, que eles tinha feito o gauchão e a Série C pela Juventude muito boas, né? Em 14 e 15. E aí eles gostaram, cara. Falaram, não, vem pra brigar. Eles tinham contratado 2 goleiros, eu e mais um. Aí como eu machuquei, eu fiquei de terceiro goleiro 1 ano e meio inteiro lá. E meio largado assim mesmo, né? E tu não te sente bem, longe de casa, tudo, o país era maravilhoso. Nem chegou a jogar? Joguei 9 jogos pelo time B. 9 jogos pelo time B. Eles deixavam, daí quem tava mais ou menos em cima, eles desciam pra jogar. E o time é muito bom, é o melhor do país lá, em estrutura, tudo. Só que tu não tá feliz, sabe? Se fosse agora, com outra cabeça, mais maduro, talvez eu aproveitaria mais, né? Mas na época foi o que aconteceu e passou, né? Aprendizados. Ô Ayrton, você jogou ano passado em junho, né, contra o Fortaleza, e aí tu só voltasse a jogar agora, aqui em janeiro, pela Chapecoense. Existe uma dificuldade muito maior para o goleiro nesse ritmo de jogo? Foram algumas partidas para ti tomar e conseguir entrar de novo na engrenagem? Ou foi basicamente assim, no primeiro jogo tu já conseguiu pegar o embalo que tu tinha quando ganhou uma sequência lá na América? O goleiro sofre principalmente velocidade de bola, cruzamento, né? Tu tem uma percepção, às vezes, um pouquinho mais lenta do que quando tu tá jogando mais. Né? Uma leiturinha um pouco assim. O que melhorou dos primeiros jogos para os últimos, tipo, que eu me senti mais tranquilo. No começo tinha um pouquinho mais de ansiedade, até por tudo que representava, né? Uma oportunidade na minha vida, tudo. Eu tive né? Tento não transparecer, né? Sim, mas tu fica um pouco mais ansioso. Agora eu sinto que eu tô mais tranquilo, que eu já tô me sentindo em casa, né? Já tô adaptado ao estádio, que eu tava 4 anos no América lá, tu vem pra cá, tu pega uns pontos de referência agora, tu já tá mais em casa, assim, sabe? Sim, e uma coisa que me chama a atenção lá no CT é que agora as bolas são azuis, né? Por causa da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes era tudo branco por causa do Campeonato Estadual.
muda alguma coisa da velocidade ou algo desse tipo para a bola do Brasileirão com relação à do nosso estadual? Tá estranho. A gente tá com uma adaptação um pouco mais demorada até. A bola da Topper parecia mais seca. Essa aí tá leve, mas aí tu chuta ela e ela parece que perde força. E balança mais do que a outra. Então a gente tá tentando... Né, Essa é da U Sport, né? isso. A gente tá tentando entender ela. Do nada, né? Tá bem estranho ainda. Ela é bonita, pelo menos. Né? Não sei se vai ser muito bom em jogo à noite. Ela é meio escura, sabe? Mas... a gente não escolhe, né? Tudo pra dificultar a vida Temos do que se goleiro, virar. né? O Ayrton, teve algum goleiro que você trabalhou, né? Você trabalhou, por exemplo, com o Fernando Miguel, enfim, né? Teve algum que você aprendeu muito, assim? E às vezes a gente fala os nomes mais conhecidos, né? Cavicchioli ali no América. Mas teve algum, assim, que você se aproveitou e pegou também alguma experiência e que você conversa até hoje, enfim, né? Cara, acho que o nosso dever, é que agora eu já não sou mais novo, né? Antigamente eu chegava nos lugares e era mais novo. A gente aprendeu um pouquinho com cada um. Cada um tem uma valência que geralmente é muito boa, né? O Fernando era um cara postura, assim, que dava gosto de ver no gol. Falei, nossa, quero ser que nem ele, né? Peitão aberto. O Matheus é extremamente bom em reposição de bola. Extremamente bom. O André Sangalli, cara, né? Juventude a gente trabalhou no Juventude lá. Um cara que tinha uma técnica espetacular. Então a gente vai pegando os pontinhos aqui. O Jailson, com 41 anos, parecia um menino, sabe? E falava bastante com a gente, mostrava um atalhozinho, né? Acho que o nosso dever é sempre aprender alguma coisinha assim pra gente tentar ser o melhor possível. 6 minutos para 7, a gente já tá na reta final aqui do nosso golaço e do nosso papo aqui com o Ayrton. Passa voando quando a conversa é boa, né? Exatamente. A coisa vai voando. Ayrton, pra gente até fechar, né? O torcedor da Chapecoense, ele pode esperar a Chapecoense brigando em que posição na Série B do Campeonato Brasileiro, na sua opinião, assim? Porque o ano passado foi sofrido, viu? O ano passado a Chape conseguiu evitar uma queda para a terceira divisão só no penúltimo jogo, lá na 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Dá para prometer pro torcedor que a Série B vai ser pelo menos um pouco mais tranquila em relação a isso, Ayrton? Olha, se Deus Pergunta quiser, mais vai, fácil, né? Deixou pro final. Vai estourar o horário do programa, tudo certo. Não, nós estamos muito confiantes, né? De que a virada de chave está acontecendo, né? Que o desempenho vai ser melhor. E um pensamento nosso, que o Argel passou, que a gente pense jogo a jogo, né? Faça cada jogo uma final, a gente buscar o maior número de pontos possíveis, principalmente na arrancada, que é muito importante. E a gente quer brigar em cima, cara. Isso com certeza é o desejo de todos lá no elenco, de todos no clube, que a gente merece um ano bom pela frente, né? A gente quer livrar com certeza o rebaixamento, tem que ser sempre o primeiro objetivo, Sim. né? Que a gente não pode decair. Chegar ali aos 45 pontos, né? E aí mirar pra cima e em busca do acesso, que acho que seria, né, o alvo que a gente deseja. Cereja do bolo aí pra fechar bem o ano, né? Ayrton, senhoras e senhores, goleiro da Chapecoense, nosso convidado de hoje aqui no Golaço. Que prazer tê-lo com a gente, obrigado pelo papo, né? A gente já admirava como atleta, agora conhecendo você pessoalmente aqui, Ayrton, papo bom, conversa boa, gosto, né? A gente sempre elogia a sinceridade aí com que você, né? Consegue fazer a leitura, né? Muito parecida com o que a gente fazia aqui nos jogos, o Eduardo lembrou bem aqui, o Florão lembrou bem, né? Ao longo dos jogos aqui, terminava o jogo, o Rangel corria para te ouvir lá e normalmente batia, né? O que a gente tinha feito de avaliação do jogo com o que você falava. Então, obrigado por estar aqui com a gente, por participar com a gente, que você tenha uma grande Série B aí que você trabalhe pouco, né? Porque isso é um bom sinal, né, Ayrton? Mas que vocês tenham uma grande Série B do Campeonato Brasileiro. Conte com a gente aqui da Oeste Capital também, para o que for preciso, tá bom? Não, eu que agradeço, né, a oportunidade, o espaço de conhecer vocês pessoalmente. Só quero mandar um abraço para minha esposa, minha claro. filha, né? E meu pai e minha mãe, que estão lá em São Marcos, eles são ouvintes assíduos, né? Olha, que legal, fala o nome da bacana. esposa dos pais aí. Minha esposa Isadora, minha filha Estela, meu pai Bruno e minha mãe Rita, né? Que legal. Um abração para eles. Eles gostaram muito, né, eles não gostam muito de assistir, o pai gosta mais de escutar, baixaram um aplicativo. Olha aí, que legal. E aí todo jogo eles estão ligados
na rádio ali. Pô, nós estamos bem então, né? A gente nunca não Tão fritou longe, né? nenhuma vez o Ayrton, né? E Ayrton, avisa que no amistoso lá de Erechim vai ter imagem. Então manda pra eles que a gente transmite Opa. por imagem também, tá? Nosso então. canal no YouTube, vai ser possível acompanhar o jogo lá com imagens Legal. do amistoso de sábado à noite lá em Erechim. Maravilha. Então, muito obrigado pelo espaço, gente, né? Que a gente tem um ano muito bom pela frente para todos nós mesmo. Vamos em frente. Agradecer o Joãozinho aqui da comunicação da Chape, grande João, brigadão, obrigado Ayrton mais uma vez. 2 minutos para 7, a gente vai fazer o intervalo, tem um minuto da